Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você, falando sobre o TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria na internet, trazendo entrevistas legais. Você tem acompanhado o nosso podcast e com certeza você tem crescido. E nessa primeira temporada trabalhamos a questão do discipulado. Vocês viram, foram 12 podcasts maravilhosos, entrevistas sensacionais com pessoas muito legais que trouxeram alguma coisa de bom, com certeza, coisa muito boa para nós. E agora, nessa nova temporada, nós vamos falar sobre religiosidade e graça. Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio com você aqui no nosso TPM Podcast. O TPM Podcast que tem a ajuda de vários parceiros. O TPM Podcast está no ar por causa desses parceiros e com certeza por causa de Deus, em última instância, porque Deus certamente tem um projeto em torno da teologia prática e de como essa teologia pode ajudar as pessoas no dia a dia. E o TPM Podcast, nessa temporada agora, falando sobre religiosidade e graça. Como que a graça pode nos ajudar a enfrentar a doença da religião. A religião, em um sentido bíblico e teológico, ela significa religar o homem a Deus. Mas a religiosidade é outra questão. Aí a religiosidade já é uma canoa furada, já é seguir regras humanas, já é viver com medo de Deus, já é não ter um relacionamento com Deus de maneira livre. A religiosidade quer prender o ser humano, mas a graça nos liberta. E o TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria, via internet, via YouTube, via Instagram, vários canais onde a teologia está entrando, tem a honra de receber um grande amigo do coração, um cara muito legal, Eldon, o pastor Eldon está conosco, aí dividindo a tela aqui do computador. Eldon, querido, muito bem-vindo ao TPM Podcast. Bom dia, Paulão, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, né? As pessoas que assistem ao podcast. Bom dia, um prazer estar aqui. Queria te agradecer pelo convite, uma honra também poder participar com você desse tema assim tão importante, presente no meio da igreja nos dias de hoje, né? E dizer também que você é um amigo aí que o tempo me deu, né? E a gente tem tido a oportunidade de caminhar junto, né? De desfrutar as coisas do reino juntos. E isso é bem bacana, né? Boas amizades saudáveis e edificantes, né? São raras e importantes, né? Nos dias de hoje. Então, obrigado aí pelo convite. É isso mesmo, para a gente é uma alegria muito grande aqui te receber, mesmo no ambiente virtual, muito legal. E Eldon, aqui é o meu terceiro livro, Mais Que Feliz. Eu faço aqui uma divulgação dele porque várias pessoas estão pedindo esse material pelo correio. Esse livro aqui é uma maneira de viver um estilo de vida de Jesus, que é totalmente contrário à mentalidade da religiosidade humana, mundana, né, carnal,
E, Eldon, como é que você define religiosidade e graça? Será que dá para caminhar essas duas coisas juntas na vida da gente? Então, Paulo, eu creio, tenho certeza que não dá mesmo para caminhar essas duas coisas juntas, né? Porque a gente sabe que o Novo Testamento é o tempo da graça, né? Sobre a vida da gente através de Jesus Cristo. E eu penso que quando a gente lê o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, né? Fica muito claro essa maneira diferente que a gente precisa viver. Quando a gente lê o Novo Testamento, os Evangelhos, a gente percebe nitidamente Jesus criticando essa postura religiosa, né? Principalmente em relação aos fariseus, né? Há muita crítica aos fariseus. Então a gente vê, enquanto os fariseus buscavam adorar a Deus através do seu próprio esforço, cumprindo leis e regras humanas, né? Jesus disse que veio para cumprir a lei moral, mas essas leis cerimoniais, né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que elas foram sombras daquilo que haveria de vir, que é Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus vem, não há mais necessidade de a gente cumprir essas leis cerimoniais. Quando a graça nos alcança, a gente não faz mais, a gente não cumpre, a gente não vive a vida cristã tentando agradar a Deus pelo nosso próprio esforço, cumprindo regrinhas que são imutáveis, né? Intransferíveis. Então, quando a gente encontra a graça em Jesus Cristo, a gente vive a vida cristã e a gente faz o que faz por amor a Jesus, por aquilo que ele fez por nós, né? Então, quando a gente não faz dessa maneira, a gente está pecando, né? Tentando viver a vida cristã com o nosso próprio esforço, tentando mostrar para as pessoas aquilo que às vezes nós não somos, como acontecia com os fariseus, né? Por isso que Jesus os chama de sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, mas podres por dentro. Então, eu penso que a graça em Jesus Cristo, a salvação pela graça e não pelo esforço, e também não pela aparência, nos traz essa leveza. Né? Leveza no viver a vida cristã. E é muito interessante, Paulo, lá os Colossenses, capítulo 2, vai falar que essas festas religiosas, né, a guarda do sábado, tudo isso é uma sombra daquilo que haveria de vir, que é Jesus Cristo, né? Então, eu acho que é simples assim. Eu penso que fica simples da gente enxergar isso ali no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, na crítica que Jesus faz a essa vida religiosa. Porém, entretanto, a gente continua vendo, às vezes, comunidades cristãs, pastores, né, líderes, eu poderia dizer cegos quanto a essa verdade clara do Novo Testamento. Agora, Eldon, veja bem, eu te interrompi aqui porque você tocou num ponto importantíssimo. O que é que faz, na sua opinião, o que é que faz com que as pessoas fiquem aprisionadas pela religiosidade humana? O que é que atrai, no seu entendimento, na sua concepção, o que é que atrai as pessoas a uma vida de religiosidade e não a uma vida da graça? Paulo, eu acho que ainda é a falta de entendimento. Tem aquele pastor americano que saiu ultimamente dos holofotes, né, que é o Mark Driscoll,
em um dos seus livros, ele fala que a gente precisa pregar arrependimento para 3 tipos de pessoas. Primeiro, o não salvo, o perdido, e aí ele coloca o pecador, né? Ele que não conheceu a graça ainda. Então, primeiro, pregar o evangelho para o pecador, para o crente que vive em pecado e para o religioso. E ele diz que esses 3 tipos de pessoas precisam se converter. Então, eu penso que a vida religiosa é pelo menos a falta do conhecimento, da vivência da graça de Deus. Quando a gente não enxerga que nós somos justificados por Cristo, e isso nos basta, nós não precisamos nos justificar fazendo nada, cumprindo regrinhas, né? Então, quando a gente entende que nós somos justificados, né, por Jesus Cristo, através da graça, né, a gente não precisa viver dessa maneira. Então, eu acho que é a palavra de Jesus para Nicodemos, né, João capítulo 3, né, você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, né, não entra no reino. Eu acho que é isso, é falta de conhecimento, talvez genuíno, se debruçar, viver de fato a graça de Deus, né, sobre a vida da gente através da obra de Jesus. As pessoas são atraídas, né, por uma vida religiosa que demonstrem que ela está se relacionando com o sagrado, como se estivesse pagando alguma dívida para o sagrado. E aí as pessoas vivem assim num relacionamento de medo com Deus, um relacionamento que as pessoas precisam cumprir alguma coisa para agradar a Deus, e elas, como você bem falou, não entendem a graça do novo nascimento, né? Não entendem a graça de uma nova vida que elas precisam ter com Deus, ou seja, um novo estilo de vida, né? Verdade, Paulo. Eu fico muito com uma das partes que você mencionou, que é a questão de a pessoa ter dificuldade de não ter que cumprir nada. Porque se a gente pegar as outras religiões todas, o fiel, o seguidor tem que fazer alguma coisa, tem que cumprir algum ritual para receber. E o cristianismo não é assim, né? A gente recebe primeiro. É difícil para as pessoas entenderem isso, né? É verdade. Então, assim, é presente. A salvação é dom, né? De Deus, é presente. E presente a gente não paga, né? A gente recebe, agradece, demonstra gratidão. Então, a graça é isso. E regra geral, às vezes as pessoas estão, mesmo na igreja, não entenderam a graça, a salvação pela graça, aí querem fazer alguma coisa para justificar o que recebeu, para merecer aquilo, e não conseguem entender que não é por merecimento, a gente não precisa pagar nada, é presente de Deus para a nossa vida. O que eu digo sempre, Paulo, o texto que eu gosto de Jesus, quando ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Então, assim, a nossa resposta, eu penso, à graça de Deus é a nossa obediência, né? Da gente procurar viver a vida cristã, assim como Jesus nos propõe, mas fazendo isso por amor, não por obrigação. Já que a gente não tem como pagar esse presente, a gente demonstra gratidão, né, e obediência. Eu acho que é mais ou menos por aí. O amor é a questão central, né? Você agora tocou no ponto central do Evangelho. O Evangelho é sobre amor, né? O Evangelho não é sobre
obedecer a regras humanas, né? E é difícil para as pessoas entenderem a questão do amor, não é isso? É verdade. O amor no Novo Testamento é o centro, né? Jesus traz, né, João também, um novo mandamento, né? Amar o próximo assim como ele nos amou, né? Então, é esse grande desafio de colocar o amor, a compaixão, a misericórdia. E é uma das críticas mesmo de Jesus aos fariseus, né? Mateus 23, né? Vocês pagam o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas não cumprem paixão, misericórdia, né? Então, está mais preocupado com as regras do que com a vivência prática da vida cristã, que tem como base o amor de Jesus, né? É interessante. Sim, pode falar. É interessante, Paulão, que a gente vê, às vezes, como esse legalismo tão presente na igreja, assim, de uma maneira tão sutil, sabe? Por exemplo, assim, eu já vi algumas igrejas assim, vamos passar o culto solene das 19h30, vamos antecipar para 19 horas. Não, pastor. O culto, há 37 anos e meio, é realizado aqui na Catedral às 19h30. Não pode mudar. Legalismo puro. Aí, durante a semana, ele pediu para o diácono arrumar os bancos ali, do coral, né, enfileirar junto com os outros. E aí, domingo, ele levou uma bronca. O pastor levou uma bronca do conselho, porque o banco estava há 97 anos naquela posição e não podia mexer. Legalismo. Religiosidade, né? Morta. Tem que ser domingo de manhã, não pode ser terça, né? Então, essas coisas que não levam a nada, né? E é interessante que você está falando aí, pelo exemplo que você está dando, você está falando de uma igreja evangélica tradicional, reformada, mas com um pensamento religioso deformado, né? Às vezes a pessoa está numa igreja reformada, mas com um pensamento deformado. E esse é o problema, né? Quer dizer, as coisas valem mais do que as pessoas, né? Eu acho que essa é uma marca que a religiosidade atinge muito as igrejas nos dias de hoje, quando as coisas valem mais do que as pessoas. Eu vejo isso como algo muito triste, muito triste. E outra crítica de Jesus, né, a respeito do sábado, por exemplo, né, ele fala que ele é o Senhor do sábado, né? Que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? E sábado ou domingo, tá? Sábado ou domingo. Se aplica também ao domingo. Ou domingo, e deveria ser também segunda e terça, quarta. Exatamente. Mas é para as pessoas. Então, se a gente não faz para as pessoas, o que Jesus fazia para as pessoas, né? O foco de Jesus eram as pessoas, os pecadores especificamente, então não faz sentido, né? A gente vê, por exemplo, o apego das pessoas ao templo, né? Como se o templo fosse sagrado. Sabe, Paulo? A pandemia foi bem difícil para a gente. Então, por exemplo, quando o templo fechou na pandemia, não a igreja, né? Porque a igreja continuou, porque a igreja somos nós. E aí o que eu percebi na pandemia é que a gente conseguiu perceber, na pandemia a gente conseguiu perceber as pessoas que vivem condicionadas ao templo, a EBD, ao culto à noite, e que quando o templo foi tirado, não restou nada. As pessoas não tinham para onde ir,
não tinha vivência com as outras pessoas. Né? Tem pessoas que vivem do domingo à noite, né? Vão domingo à noite, cumprem o seu papel religioso e, se Deus quiser, volta no domingo seguinte. Mas os outros dias da semana, a pessoa está totalmente out, está fora da comunhão, fora do relacionamento. Não é? Então, a gente percebe como essa questão do tempo, a exemplo do que acontecia lá no Antigo Testamento e veio para os fariseus ali no início do Novo Testamento, como acontece nos dias de hoje, né? Gente colocando o tempo como sagrado, né? E os outros dias da semana vivem às vezes de qualquer maneira, né? Você está tocando aí em coisas muito interessantes e eu achei muito legal essa lembrança aí da pandemia. A pandemia, alguns líderes religiosos disseram que ia acabar com a igreja, porque as igrejas iam ficar fechadas, né? E aí as pessoas estavam muito preocupadas com a prática da religiosidade, apesar de que tem gente que aproveitou a pandemia para cair fora da igreja, tá? Isso aconteceu, ou seja, para abandonar o... Já não era igreja, né, Paulão? Já não era igreja, só arrumou. Exatamente, só aproveitou o álibi, aproveitou o momento para cair fora. E teve um dia que eu estava ministrando na igreja e Deus trouxe algo ao meu coração e eu falei assim, irmãos, em vez de vir na igreja, nós precisamos ser igreja. É mais fácil vir na igreja do que ser igreja, onde você for. E isso é uma quebra de paradigmas, né? A graça de Jesus vem quebrar paradigmas religiosos, né? Que se sustentam. É interessante que lá em João 2, Jesus olhando para o templo de Zorobabel, né? O templo construído, o segundo templo, ele diz assim, olha, destruam esse templo e eu vou reconstruir esse templo em 3 dias. Aquela charada, né? Jesus apresentou uma charada para a galera, né? A galera não entendeu nada do que é que ele estava falando, né? Só os discípulos, muito tempo depois, entenderam que esse templo que ele estava se referindo era o corpo dele. Ele estava falando da ressurreição, né? A ressurreição, que é esse corpo glorificado, que é o corpo místico, né? O corpo de Cristo, quer dizer... E aí os religiosos falaram assim, mas esse templo demorou 46 anos para ser reconstruído e o Senhor vai reconstruir esse templo em 3 dias. Quer dizer, a mente da religiosidade quadradinha não consegue entender a mente de Jesus, né? É verdade. Por isso, Paulão, que voltando lá para aquela sua uma das primeiras perguntas lá atrás, se a gente não tiver um entendimento da graça de Deus, é somente pela graça de Deus mesmo que a gente vive. Tem aquele livro do C.S. Lewis, né, o Cristianismo Puro e Simples, que não vai tocar diretamente nessa questão da religiosidade, mas a gente aprender a viver a vida cristã como Jesus vivia, né? Um cristianismo puro e um cristianismo simples, que tem como base o amor, né? Então, eu acho assim que fica tão claro no Novo Testamento isso, e eu acho que seria uma vida cristã tão saudável, tão equilibrada, tão edificante, para as nossas vidas, cruz de dentro, cruz de fora, né? Porque Jesus também disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. E falta tanto amor dentro da igreja, sobra julgamento, sobra condenação, né? É isso mesmo. Enquanto você estava falando aí,
eu estava me lembrando de algumas pessoas que são prisioneiras da religiosidade, né? Elas estão presas, elas não conseguem se locomover espiritualmente se elas não forem num lugar chamado de templo, né? Esse prédio. Elas não conseguem adorar se elas não tiverem naquele local religioso. Elas não conseguem se relacionar se elas não tiverem um dia específico para fazer isso, né? Elas não conseguem viver a vida cristã fora do paradigma religioso. Agora, Eldon, por que os pastores não ensinam? E isso para mim é um conflito que eu tenho. Por que os pastores não ensinam essa verdade desse cristianismo puro e simples? Por que os líderes religiosos que deveriam ensinar, deveriam escrever sobre isso, por que eles não fazem isso? Ou seja, por que eles reforçam o pensamento da religiosidade em detrimento de uma vida graciosa? Então, Paulo, eu tenho algumas percepções, né? Primeiro, o pastor, né? E viver esses ensinamentos do Novo Testamento. Então, por exemplo, a gente não ouve muito nos nossos cultos o pastor ensinando que o nosso templo hoje não é a casa de Deus. Porque o Novo Testamento ensina para a gente, Estevão fala isso, o apóstolo Paulo fala isso aos Colossenses, que nós somos santuários de Deus, onde o Espírito Santo habita. E aí Paulo e Estevão eles vão dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o pastor, regra geral, não sei se você já ouviu, eu nunca ouvi pastor ensinando a igreja isso, que a igreja somos nós. E Deus não habita, que o nosso templo hoje não tem nada a ver com o templo de Jerusalém, as pessoas estão achando que é. As pessoas acham que é a mesma coisa. E o pastor não ensina. Ele não ensina que no Novo Testamento, até a conversão de Constantino, lá, ano 380, sei lá, não tinha templo. A igreja se reunia pelas casas, pelos campos, pelos túneis, pelas catacumbas da vida. As cavernas. Porque a igreja entendia nas cavernas, isso. Eu li aquele livro As Catacumbas de Roma. Assim, na periferia de Roma tem não sei quantos mil quilômetros de túneis submersos nas catacumbas, mesmo onde os crentes se reuniam. Né? Uma igreja simples, que não tem nada a ver. Não ensinam que o púlpito ali, o palco, não é altar. Vamos trazer as nossas ofertas ao altar do Senhor. Não, ali não é altar, não mata bichinho ali. O altar é o nosso coração, entendeu? Então, eu tenho tentado ensinar isso para a igreja. Que quando nós vamos embora do domingo ali do templo, a igreja vai. A igreja não permanece ali. Entende? E isso fica claro. Então, aí você me pergunta, por que não ensinam? Não ensinam, não sei, porque não enxergam. Talvez o foco seja tanto a teologia sistemática, né, que faltem as aplicações do que a gente ensina. Né? O sermão presbiteriano precisa ser leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Então, assim, uma vez eu estava conversando com um pastor, amigo, e ele, assim, mais antigo do que eu, né?
falar mais velho. E aí, começando sobre essa questão da vivência do Novo Testamento, e ele enxergando a maneira simples como a igreja deveria viver, menos religiosa e mais operosa. Aí eu disse assim para ele, amigão, cara, mas só agora que você enxergou isso, sabe o que ele me disse, Paulo? Eu estava cego e não sabia. Então, eu acho que talvez seja a síndrome mesmo do Nicodemo. Perito na lei, um grande entendedor, teórico, mas falta a prática da graça. Entende? E isso é muito triste, sabe, Paulo? Porque a gente vê a igreja numa religiosidade morta. Me parece, às vezes tem uma frase daquele presbítero, lá da Presbiteriana Betânia de São Francisco, em Niterói, Ângelo Galhardo, doutor Ângelo Galhardo, ele diz assim, falando sobre fervor de espírito, que a igreja tem perdido, por conta da religiosidade morta. E ele fala assim, a trindade que a gente prega é uma trindade de dois. Porque a gente fala no Pai e no Filho. E o Espírito Santo a gente deixa do lado de fora. Entende? Então, assim, o Espírito Santo que deveria aquecer o nosso coração, direcionar a igreja, trazer fervor ao coração, não se fala. Então, eu penso que essas coisas, respondendo sua pergunta aí, finalmente, o pastor não ensina porque ele não entende. Não ensina porque ele não tem essa vivência. Ele não ensina porque ele não quer confrontar as pessoas, ele não quer ter problema com as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a viver esse tipo de vida religiosa, morta. E aí, se ele for trazer isso, talvez ele traga algum problema. E eu falo aqui para os... Problema para ele, né? Problema para ele vai ter. Então, assim, ele tem que ensinar. Aliás, é um papel nosso ali, como mestres. E eu tenho dito aqui para os presbíteros, os diáconos que fazem o momento dos dízimos das ofertas, eu falo, por favor, não digam, tragam as suas ofertas ao templo, à casa de Deus, ao altar de Deus, porque é errado. É uma expressão biblicamente errada. E eu ensino para ele. Mas o negócio é tão entranhado que vira e mexe e sai um altar de Deus, sai uma casa de Deus, quando a casa onde Deus habita somos nós, e aí muda tudo. Radicalmente, quando a gente entende que a casa de Deus ela está lá no domingo, mas está na segunda, na terça, lá no trabalho também. Entendeu? Isso muda radicalmente. Eu me lembrei agora, você estava falando aí, e eu me lembrei de um texto bíblico, e eu quero trazer esse texto bíblico aqui para a nossa discussão. Afinal de contas, o TPM Podcast é teologia e Bíblia. E aqui em Hebreus, capítulo 3, olha só o que Jesus diz. Eu preguei sábado, eu fui pregar numa igreja aqui perto e trabalhei não só com esse texto, mas também com outros textos, né? Trabalhei com aquele texto de Jesus que mandou destruir o templo, que ele ia reconstruir em 3 dias. E na introdução eu li Hebreus 3,6. E Hebreus 3,6 diz assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O escritor aos Hebreus, e esse texto é sensacional, o escritor aos Hebreus, juntamente com Paulo, né, Estevão, e o próprio Jesus, faz essa afirmação, que é uma afirmação séria, né? E tem outra afirmação também que ele faz lá no capítulo 10, quando ele diz que as pessoas
não podem perder o costume de se reunir como igreja. É interessante que ele fala lá em Hebreus 10, né? Olha, não percam o costume de se congregar como igreja, não de se congregar na igreja. É uma mudança, grandiosa na perspectiva. Então, os escritores do Novo Testamento, eles demonstram, né, que a igreja não é um monumento, né, mas que a igreja é um movimento. A diferença entre monumento e movimento. Muitas pessoas querem colocar a igreja presa, né, enjaulada, enquanto que a igreja é um movimento de Deus caminhando no mundo, né, em direção aos propósitos de Deus. Então, aí eu vou dizer para você, os pastores, será que só eu que conheço esse texto aqui de Hebreus? Lógico que não, lógico que não. Mas muitos pastores eu vejo que não têm coragem de ensinar a teologia bíblica correta sobre o que é a igreja, né? Outra questão que eu vejo, Paulo, no Novo Testamento a igreja era conhecida como os do caminho, né? Então, assim, a igreja, principalmente a perseguição ali, depois do apedrejamento de Estevão, a gente lê ali em Atos, que por conta da perseguição, houve aquela dispersão da igreja, né? Que os discípulos foram ali para Galiléia, para Samaria, foram se espalhando, né? E os apóstolos ficaram em Jerusalém. E a gente vê a igreja em sua essência, essa igreja que vai ao alcance das pessoas, né? E a gente vê essa questão da religiosidade hoje, nesse sentido que você está falando. A igreja ficou presa entre quatro paredes, porque eu tenho percebido como é difícil você levar as pessoas. E aí tem um slogan da Igreja Presbiteriana Betânia, lá de Niterói, o slogan da igreja é assim: Igreja Presbiteriana Betânia, uma igreja além do templo. Cara, é sensacional. Uma igreja além do templo. E a gente tem percebido, eu acho que você vai concordar comigo, como é difícil levar as pessoas para além do templo. Porque é muito mais fácil, muito mais cômodo você viver a vida cristã de EBD, culto à noite, não vou dizer reunião de oração, porque as pessoas não vêm mesmo, né? E nem de estudo bíblico durante a semana. Mas, na maior parte das vezes, EBD, e se não tiver frio, eu vou no culto à noite. A igreja vive a perspectiva, Paulo, eu acho, de esperar que as pessoas venham até nós. E isso é uma vida de religiosidade. E as pessoas não percebem que a vida cristã não pode, não deve. A igreja, o cristianismo não se resume ao culto à noite. E as pessoas têm dificuldade de ir ao encontro das pessoas. Os crentes já estão dizendo assim, não, as pessoas têm a fé deles e a gente não pode, a gente tem que respeitar. Então, Paulo é muito triste porque entra o relativismo, a falta de comprometimento com a missão. Se você for em algumas igrejas, você pergunta assim, irmãos, qual é a missão da igreja prioritária?
E Jesus deixou ali, no último instante ali, reforçou, não deixou, reforçou para os seus discípulos ali um pouquinho antes de subir aos céus. Qual é a missão da igreja? Não sabe responder. Então, Paulo, essa questão do apego ao templo, a dependência do templo, não existia no Novo Testamento. É por isso que a igreja crescia e multiplicava. Os discípulos iam por todos os lugares ao encontro das pessoas. E a gente vive hoje esse comodismo, domingo à noite, de, se Deus quiser, um visitante aparecer. E quando aparece, corre o risco nem de ser cumprimentado, nem de ser valorizado. Então, cara, é uma incoerência muito grande que a gente tem. O que eu vejo na sua fala é que a religiosidade que prende a igreja, que coloca grilhões na igreja, essa religiosidade faz com que a igreja perca a perspectiva da missão, perca a perspectiva do relacionamento, da afetividade, da vida, né? Vida na vida. Perde a perspectiva também da adoração, né? Quer dizer, a palavra de Jesus para a mulher samaritana que diz assim: olha, vai chegar um tempo que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem nesse monte. Quer dizer, a adoração, na perspectiva de Jesus, não estava presa a um local, a um dia, né? A uma forma. Então, esses ensinamentos vão sendo abandonados, deixados de lado, e cabe, na minha concepção, cabe à teologia, a teologia como ciência que está em constante transformação, como ciência dinâmica, que sabe ler o contexto do texto e aplicar o texto à nossa vida diária. Então, cabe à teologia trazer luz para as pessoas, né? Então, quer dizer, o TPM Podcast, que hoje está maravilhoso, se você ainda não compartilhou esse TPM Podcast para várias pessoas, vários amigos, se você ainda não deixou aí o seu like, você não sabe o que você está perdendo. Faça isso, isso é muito importante. Você está segurando aqui, está com a gente aqui nesse bate-papo, então divulgue esse bate-papo, porque é uma maneira de ensinar, é uma maneira de trazer teologia bíblica para a vida da gente. Então, e essa é uma missão aqui do TPM, trazer luz da Bíblia para a vida da pessoa, para que no decorrer da caminhada dela, ela se liberte das amarras da religiosidade. E, Eldon, fala aí para a gente, quais são as lutas, quais são os embates? Você já falou alguns deles, mas eu queria que você agora trouxesse mais algumas questões. Quais são os embates e as lutas que você, como pastor presbiteriano, eu não avisei, gente, eu não falei, mas Eldon é pastor presbiteriano na cidade de Itaperuna, da Igreja Presbiteriana do Aeroporto, em Itaperuna. Há quantos anos você está pastoreando, Eldon, aí na igreja? São 11 anos. 11 anos. E quais foram os desafios desses 11 anos para tentar trazer uma teologia bíblica saudável para a vida da igreja em confronto com essa religiosidade? Bom, eu penso, cara, que quando a gente não vive a vida cristã com o entendimento da graça de Deus,
a gente vive debaixo da religiosidade. E aí eu penso, Paulo, que é como se a gente estivesse falando de dois pontos da religião diferentes. Então, quando a gente se depara com uma igreja religiosa, e aí a gente começa a pregar sobre a graça de Deus, sobre tudo isso que a gente conversou aqui, parece que você tem que, na mente, no coração das pessoas, desconstruir uma coisa com pessoas que estão há anos vivendo nessa pegada da religiosidade. Eu penso que seja o grande desafio. Quer ver um negócio? Uma vez eu estava numa célula, a gente trabalha com grupos pequenos aqui na igreja, e uma irmã disse para a outra assim: poxa, fulano, como é bom a gente estar aqui semanalmente agora. Poxa, eu pude conhecer você melhor. Poxa, eu não sabia que você era uma pessoa tão agradável. Falou, nossa igreja é uma igreja pequena, para média. Uma irmã tinha 15 anos congregando aqui e a outra pelo menos 10. E elas não se conheciam. Não tinham comunhão. Por conta da religiosidade. Então, a gente começa a perceber, cara, esses mínimos detalhes, como a religiosidade afeta a igreja no seu relacionamento, na sua maturidade, na sua vivência. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2, 8, ele vai dizer assim: cuidado com as filosofias vãs. Elas fundamentam as tradições humanas. Né? Colossenses 2, 8. E a gente vê como essas tradições humanas estão presentes dentro da igreja. E você, o grande desafio é você desconstruir tudo isso. Para trazer algo novo, que não é novo, é antigo, é a essência da igreja que se perdeu, e você tentar trazer isso é muito difícil. Eu queria contar um exemplo para você, para os ouvintes aqui, as pessoas que estão assistindo a gente. Eu tive um amigo que faleceu, presbítero Ivar, expert em Romanos e Apocalipse, falecido. Ele uma vez foi fazer essas viagens lá para Jerusalém, né, para Israel, e ele pagou um mico muito grande. Porque no sábado eles estavam visitando lá Jerusalém, aí eles entraram numa galeria lá, tipo uma galeria comercial, aí ele foi pegar o elevador. Ele pegou, chamou o elevador chegou, aí tinha um monte de homem preto lá, com aquela roupa preta, aquele par. Aí ele entrou o elevador com a roupinha dele normal e apertou o andar de cima lá, no andar que ele queria. O Paulão, ele disse que ele foi fulminado por aqueles homens lá. Ele não sabia por quê. Depois ele veio a descobrir. Aquele elevador era o elevador do sábado. Ele estava programado para parar em todos os andares para o judeu não apertar o botãozinho. Então, o judeu não trabalhar, não fazer esforço, no sábado, não precisava apertar o botão, ele parava em todos os andares. Era o elevador sabático. A vida cristã vai nisso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tira o banco do lugar, tem que usar gravata. E aí a gente se depara com essas tradições humanas que são mortas. Entende, Paulo? E a gente precisa ensinar a combater esse tipo de atitude no meio da igreja. Então, eu acho que esse é o grande desafio. As pessoas estão acostumadas a viverem uma vida religiosamente correta, não é politicamente correta, religiosamente correta. Vive aquele compasso. E elas não sabem viver fora daquilo ali, não. Então, eu penso que esse seja o grande desafio.
E esse tem sido o seu desafio aí, o meu desafio e o desafio de qualquer pessoa que quiser ensinar a Bíblia na sua radicalidade no sentido de raiz, tá? Raiz. Na sua radicalidade, ela vai sofrer, né? Ela vai sofrer. Aquele livro, A Segunda Reforma, esqueci o nome do autor. Como é o nome do autor? Lembra aí. Esqueci também, não me lembro não. Pois é, no livro A Segunda Reforma, o autor, ele diz assim que uma das grandes frustrações do pregador, do teólogo, do pastor que ministra semanalmente na igreja é que ele prega sobre uma igreja que não existe mais. William Beckham. William Beckham, exatamente. Ele diz que nós pregamos sobre uma igreja que não tem nada a ver com aquela igreja que está ali sentada ouvindo a gente. Exatamente. E é um grande desafio mesmo. Parece que é um outro evangelho diferente desse que é pregado por aí nas igrejas, entendeu? Paulo, eu acho que se a gente não despertar para isso, se a gente não tiver coragem de ensinar a teologia bíblica, que a gente precisa ensinar, né, a palavra na sua essência, a gente vai entrar naquele tipo de ministério que as pessoas chamam de ministério de manutenção, né? Aí você vai levando, vai vivendo de EBT, do cultinho à noite, você não confronta ninguém, não mexe com esses assuntos polêmicos, não desafia. Não é? E esse é um ministério covarde, né? É um ministério covarde, é um ministério aquém daquilo que nós somos chamados para fazer, porque nós somos chamados para ensinar, para pastorear, cuidar das pessoas, né? E quando a gente se propõe a ensinar os princípios bíblicos genuínos, de forma correta, a gente demonstra preocupação para com o rebanho, ensinar a palavra corretamente, né? Isso demonstra cuidado e não omissão. Então, assim, é fundamental que a gente proceda dessa maneira. E só para concluir minha fala nesse momento, cara, assim, você já percebeu isso? A gente com esse entendimento, e a gente não está querendo dizer que nós somos melhores do que os outros, né? Não é soberba, não é arrogância, não é vaidade, é entendimento da palavra, é o entendimento que a gente precisa ter. E aí você vai em alguns lugares pregar, e aí você prega, você ensina aquilo que você acredita, aquilo que você entende biblicamente. Às vezes me dá a sensação ou de que as pessoas estão achando que estão aprendendo algo novo, ou as pessoas, me parece que as pessoas não entendem nada do que você está falando. E talvez você possa ser visto até como um radical, né? Por conta disso. Então, é um grande desafio mesmo para a gente. Assim, eu estou há 11 anos aqui na Presbiteriana do Aeroporto, e vez por outra, eu trago esses mesmos assuntos para a gente pensar e repensar, e reciclar e reforçar no coração, entendeu? Porque isso precisa ser constante mesmo. É uma constante. Cara, mas que podcast legal, viu, Eldon? Muito feliz porque... Maravilhoso, né? Muito feliz porque a gente, quando tem a coragem de ensinar o evangelho, e é o que a gente está fazendo aqui, vão ter pessoas que não vão gostar, né? Infelizmente,
vai ter gente que vai dizer assim, esses dois hereges aí estão falando um monte de bobagem e tal, eles não são reformados. Desculpe aí. Mas apesar da gente estar falando aqui, Paulo, apesar de nós estarmos falando aqui que a salvação é pela graça, não é pelo esforço, não é por merecimento, né? Apesar de nós abordarmos questões bíblicas tão radicais, né? Talvez muita gente vá falar. Mas, Eldon, para a gente finalizar o nosso podcast, eu estou com uma perguntinha aqui. Qual é o conselho que você pode dar tanto para os ouvintes que ensinam? Esse podcast vai chegar para pastores, para líderes e para aqueles que são ensinados. Então são dois tipos de conselhos. Qual é o conselho que você dá para aquele que ensina e para aquele que é ensinado, a partir do que a gente conversou hoje, a partir do nosso debate aqui? Debate não, né? A partir da nossa conversa. Isso aqui é mais uma conversa do que um debate, né? Justamente uma conversa mesmo, uma boa conversa, né? Uma conversa edificante. Sabe, Paulo, cara, eu acho que eu vou resumir essa pergunta sua, dando uma resposta simples, que é viver a igreja assim. Não a igreja complicada. Não a igreja cheia de ativismo, que a gente acha que tem que fazer muita coisa para agradar a Deus e manter os crentes ocupados. Porque tem crente que quer se ocupar. Se o pastor não estiver matando as pessoas de trabalhar, elas ficam zangadas, porque elas querem ser levadas ao ativismo religioso. E aí, Paulo, eu sou filho de pastor, né, cara? E eu não queria ser pastor. Por conta do grau de dificuldade, por conta do grau de comprometimento que o pastor tem que ter, zelo, santidade. Porque todo mundo pode errar, o pastor não. Se o pastor cair, amigo, ele não volta. Volta com a misericórdia de Jesus, mas compaixão dos homens não volta. Então, cara, eu não estava afim de, entre aspas, pagar esse preço. Cara, na verdade, eu tinha até temor. Então, eu vim para o ministério tarde, cara. Eu fui para o seminário teológico com 36 anos, eu acho. Quando eu quebrantei meu coração para obedecer, né? 36 anos. Então, eu não tenho muito tempo de ministério. Eu tenho 17 só. Mas eu tenho vou fazer agora 59 anos de vivência, né, de vida cristã a partir da minha casa. Então, eu pensei, aí eu respondo a sua pergunta, que quando eu decidi vir para o ministério, eu decidi no meu coração de ser pastor de uma igreja simples, de ser pastor de uma igreja não religiosa, de ser uma igreja de não ativismo religioso, onde o pastor se mata e leva com ele os membros e os líderes da igreja. Eu decidi ser pastor de uma igreja bíblica e cheia do Espírito Santo. E essa é a minha busca, né? A gente busca. Eu estou nessa busca. E eu decidi, cara, ser pastor de uma igreja simples
equilibrada e saudável. Então eu estou em busca disso, porque quando eu olho para o Novo Testamento e eu olho para Jesus, eu vejo que esse é o ensinamento para a vida da gente. Da gente ser igreja todo dia, em qualquer lugar. Aí se você pegar Atos 2, né? Ali o finalzinho, Atos 2, 46, 47 ali, a gente vai ver que igreja é muito além do domingo. Tem a oração, tem o partir do pão, tem o compartilhar, tem o permanecer, né, nos ensinamentos dos apóstolos, e tudo isso acontecia na igreja do Novo Testamento, além do domingo, diariamente. E não é uma utopia, é uma busca que a gente pode fazer. Então, assim, a gente vai banalizar, dizer que domingo o culto público não serve, é insuficiente. Não, não é isso. O que eu digo é que a gente precisa ir além disso. É por isso que o grupo pequeno, hoje em dia, já que a gente não pode ir todos os dias ao templo, o grupo pequeno é onde a igreja se reúne. Segunda, ou terça, ou quarta, 3 horas da tarde, 8, meia-noite para os universitários. O discipulado é onde você tem comunhão íntima com as pessoas. Mas Jesus tinha aquela comunhão íntima com Pedro, Tiago e João. Os discipulados te levam a uma comunhão íntima com 3 amigos, que você pode abrir o coração, confessar pecado, receber oração e cuidado. Então, Paulão, eu decidi ser um pastor não somente de domingo, mas de uma igreja. Decidi, né, no meu coração, eu estou em busca de. Algumas pessoas não entendem a vida cristã dessa maneira. Mas, Paulo, de verdade, eu não consigo. Eu não tenho como voltar atrás de ser um pastor de EBD e culto à noite. Porque a vida cristã nos remete a além disso. É uma igreja além do tempo. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Tem aquele livro, Igreja Simples, de Tom Rainer e Eric Schweizer, Igreja Simples, que é um livro maravilhoso que eu acho que todo pastor deveria ler. Que a igreja simples é a igreja fervorosa, né? Aquela igreja operosa, né? Diferente das igrejas que fazem muita coisa e no final não fazem nada. Então é isso, meu amigo. Véi, muito obrigado, queridão. Nota 10, muito bom, muito bom, muito bom. Pela oportunidade. Cara, olha, e faz o seguinte, hein? Divulga esse podcast aí para sua lista de contatos, pede para o pessoal se inscrever, e porque a gente precisa de engajamento no TPM Podcast. E aqui, gente, olha, muito obrigado, Eldon, pela sua palavra. É uma palavra de encorajamento, né? É uma palavra da gente ficar encorajado a voltar para a Bíblia, né? Voltar para a Bíblia. A gente precisa ter coragem para voltar para a Bíblia. E muita gente não quer voltar para a Bíblia. Prefere ficar na tradição ou no tradicionalismo, melhor dizendo, no tradicionalismo religioso humano, né? Então, precisamos ter coragem para voltar para a Bíblia. E a Bíblia é muito poderosa, muito rica e pode nos ajudar muito. Velhão! É verdade, Paulo. Você usou a expressão corretíssima, né? Pertinente, que é retorno. Retorno à essência da igreja, né? Exatamente. Velhão, suas últimas palavras aí. Beijão no coração. Agradecer, cara. Como é bom, né, a gente falar dessas verdades bíblicas, né? Teologia pura, né? Teologia embasada, né, da palavra. Então, assim, como é bom a gente trocar essas ideias assim. Eu queria te agradecer, cara, pela oportunidade.
e desejar que Deus continue te abençoando, te usando, né, que os seus podcasts possam trazer, né, assuntos tão relevantes, pertinentes para a igreja nos dias de hoje, alcançar o coração das pessoas, né? Então, esse é o meu desejo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu ministério. Né? Eu que tenho caminhado com você nos últimos 10 anos, né, 11 anos, eu vejo como o teu coração é inclinado, né, às coisas do reino. Então, assim, que Deus abençoe você, sua família, a Dene, né, a Heloísa, o Pedro, né? Isso. E a Alice. A Alice está lá em Portugal. A Alice, que está em Portugal, que eu não a conheço pessoalmente. Então, assim, que Deus continue abençoando você, seu ministério e sua casa. Tá bom, Paulão? Beijão no coração aí, viu? Beijão na Renata, na Sofia, Sossô. Um beijão aí pra vocês. Que Deus guarde vocês. Valeu, cara. Obrigado, viu? Valeu, obrigado a você. Tchau. Tchau.